Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 6º ano. Hoje a gente vai ver em relação aos múltiplos e divisores, certo? Então a gente vai trabalhar, certo? Com esses conteúdos. Então, o que iríamos estudar? Os múltiplos de um número natural, divisores de um número natural, critério de divisibilidade, números primos e compostos, máximo divisor comum, mínimo divisor comum. Então, vamos aprender um pouquinho de cada desses conteúdos. Já estudamos, né? Vocês já estudaram ao longo dos anos que vocês estudaram, multiplicação e divisão. Então, a gente vai entender um pouquinho de que seriam esses múltiplos e esses divisores. Então, aí a gente tem o seguinte: múltiplo de um número natural. Dizemos que um número natural é múltiplo de outro caso o primeiro seja resultado da multiplicação do segundo por um número natural qualquer. Vejam só, vocês lembram da tabuada em que a gente fazia a tabuada do 2? Então, você ia multiplicar 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Então, o resultado da tabuada do 2, no caso, é os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Vamos ver um exemplo? Joana ganhou alguns pacotes de bombons favoritos. Os pacotes contêm 8 bombons cada um. Para contar o total de bombons nos pacotes, ela utiliza uma sequência numérica. Então, vamos ver essa sequência? Vejam aí. Os números utilizados por Joana na contagem são múltiplos de 8, pois podem ser obtidos multiplicando números naturais por 8. Então, aí tem aí, ó. 8 vezes 0 é igual a 0. 8 vezes 1, 8. Então, se for um pacote, vai ser 8. Se for 2 pacotes, vai multiplicar. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 4, 32. Percebam que, ao dividir 8 por qualquer de seus múltiplos, obtemos divisão exata. Se você dividir 8 por 1, dá 8. Se você dividir 16 por 8, dá 2. Se você dividir 8 por 4, 32. Entendeu? Então, esses múltiplos aí, se você dividir pelos múltiplos, vai dar uma conta exata. Então, quem seriam os múltiplos de 8? Sempre começando do 0. 0 e se é múltiplo de 8, vai ser uma sequência que aumenta de 8 em 8. Então, temos a sequência aí. 0, depois 8, com mais 8, 16. 16 mais 24. 16 mais 8 dá 24. 24 mais 8 dá 32. E assim por diante. Essa reticência significa que aí o número é infinito, certo? Que tá infinito. Então, vamos lá. Já o divisor de um número natural. Divisor já se refere à divisão. Então, dizemos que um número natural é divisor ou fator de outro, caso a divisão do segundo pelo primeiro seja exata. Como assim, professor? Vamos ver esse exemplo? Considere o número 12, tá? Temos aí. Quantas vezes 1 cabe em 12? Quantas vezes 1, se eu for colocar, vai caber 12. E se for 2, quantas vezes cabe? 6, né? Porque 6 mais 6, 12. Se for 3, 4. Se for 4, vai caber 3, né? Porque 3 vezes 4, 12. E se for 6, cabe em 2, né? E se for 12, vai caber 1 apenas. Ou seja, esses aí são os divisores. Os resultados são os divisores de 12. Para ser divisor, tem que ser uma conta exata. Então, se eu dividir 12 por 1, vai dar quanto? Vai dar 12. Se eu divido 12 por 2, dá 6. Por 3, 4. Por 4, 3. Por 6, 2. Por 5, não. Não vai dar uma conta exata se eu for dividir por 5. Então, 5 não é divisor de 12.
E aí tá os divisores, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quando eu tô pedindo para vocês dizerem quem é o divisor, vocês vão ver e verificar quais números pode dividir aquele número, que dá uma conta exata, certo? Então, vamos lá. E aí, esses divisores têm os critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando ele é par. Ou seja, quando termina em um algarismo par, que é 0, 2, 4, 6 e 8. Toda vez que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, vai ser um número divisível por 2. Por exemplo, tem o 12 aí. 12 é divisível por 2. Por quê? É um número par e vai terminar em quem? Em 2. 360 é divisível por 2? Sim, ele é par e vai terminar em 0. Agora, 137 não é divisível por 2, porque não é par. E termina em quê? Em um número primo, 7. Então, vejam só. Recapitulando, divisível por 2 quando for um número par e termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Já para ser divisível por 3, ok? O que é que tem que acontecer? A soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, 207 é divisível por 3. Por quê? Quando eu somo os seus algarismos, que é 2 mais 0 e mais 7, dá 9. 9 é um número divisível por 3. Se eu dividir 9 por 3, vai dar 3. 7.458 é divisível por 3? Sim, pois a soma desses algarismos aí, ó, 7 mais 4, com mais 5 e mais 8, dá 24. Logo, esse 24 aí, se eu somar também os seus algarismos, 2 mais 4 dá 6. 6 é divisível por 3. Logo, esse número também vai ser divisível por 3. Já 1438 não é divisível por 3, pois a soma é 16. Então, eu tenho 1 mais 4 mais 3 mais 8, que dá 16, que não é divisível por 3, certo? Então, para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos, que são os algarismos, professora? São os números que tá compondo ali. No caso, 207 são compostos por 3 números, 2 mais 0 e mais 7. Então, esses vão ser a soma divisível. Se der um valor que é divisível por 3, logo o número também é divisível por 3, tá bom? Então, vocês sempre observem as regrinhas de divisibilidade. E aí, ó, o número divisível por 4. O número é divisível por 4 quando vai terminar em 0, 0. Ou quando o número formado pelos seus dois algarismos, né? Ele vai ser o quê? Divisível por 4. Tá bom? Então, exemplo aí, ó. 1.800 é divisível por 4, pois termina em 0, 0. 4.116 vezes os seus dois últimos algarismos termina em 16, logo é divisível por 4. 3.850 termina em 50, os seus dois últimos. 50 não é divisível por 4, logo esse número também não é divisível por 4. Então, para ser um número divisível por 4, é quando termina em 0, 0, ou últimos números, os dois últimos algarismos, é divisível por 4, tá bom? Agora, a gente vai ver a divisibilidade por 5. Quando é um número divisível por 5? Quando termina em 0 ou 5. Pronto, qualquer número que terminar em 0 ou 5 vai ser divisível por 5. Logo aí a gente tem esses exemplos, ó, 405 termina em 5, é divisível por 5. 340 termina em 0, é divisível por 5. 513 termina em 3, não é divisível por 5. Então, recapitulando, divisibilidade por 5 quando termina em 0 ou 5. Já a divisibilidade por 6
Lembram da regrinha da divisibilidade por 3 e do 2? Pronto. Na divisibilidade do 6, é ambas. Tem que ser divisível por 2 e por 3. Quando é divisível por 2? Quando o número for par, terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Divisível por 3 quando a soma é um divisor, aí divisível por 3. Por exemplo, 312 é divisível por 6 porque é divisível por 2. E por 3 ao mesmo tempo. 2 porque é um número par, termina em 2. E a soma aí, ó, 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, é divisível por 3. 5.214 é um número par. Agora, vamos ver se é divisível por 3. 5 mais 2, 7. Com mais 1, 8. Com mais 4, 12. 12 é divisível por 3. Logo, também é divisível por 6. Já 716 termina em 6, é um número divisível por 2. Vamos verificar se é divisível por 3. 7 mais 1, 8. Aí, 8 mais 6, 14. 14 não é um número divisível por 3, certo? Então, mesmo que o número for par, você tem que observar se a soma é divisível por 3, porque se é ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3, para ser divisível por 6. E aí, agora a gente tem divisibilidade por 8. Quando é que o número é divisível por 8? Quando ele termina em 0, 0, 0. Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos é divisível por 8. Por exemplo, 7.000 é divisível por 8, porque seus 3 últimos algarismos é 0, 0, 0. 56.104 é divisível por 8? Sim, pois 104, né, é divisível por 8. Logo, é divisível também esse número. Já 78.164 não é divisível por 8. Percebam que quando for olhar se o número é divisível por 8, você tem que olhar os 3 últimos algarismos. Por quê, professor? Vejam que termina em 64. 64 é um número divisível por 8. Mas, quando a gente está trabalhando com números grandes, para ser divisível por 8, você tem que observar os 3 últimos algarismos. Porque 164 mas 164 não é divisível por 8. Logo, esse número também não é divisível, 78.164, tá? E o 9? Como é que a gente sabe que é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Nesse exemplo aí, ó, 6.435 é divisível por 9, pois a soma é 18. Então, eu tenho 6 mais 4 mais 3 mais 5 dá 18. 18 é um número divisível por 9. 34.869, ao somar os seus algarismos, dá 30. 30 não é divisível por 9, logo esse número também não é. Então, para ser divisível por 9, você soma os algarismos e vê se é um divisor de 9. Dá uma conta exata, tá bom? Para ser divisor, o valor tem que ser exato. E para ser divisível por 10? Vejam só. Para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. Simplesmente isso. Terminou em 0, é divisível por 10. Então, pode ser os números 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Todos esses números são divisíveis por 10. Exemplos aí, ó. 70 termina em 0, é divisível por 10. 5.085, não, por quê? Ele não é divisível por 10, termina em 5. Ele é divisor de 5, tá bom? Então, essas são as regrinhas de critério de divisibilidade. É bom vocês anotarem no caderno para vocês compreenderem, né, as regrinhas dos critérios de divisibilidade. Agora, a gente vai entender o que seriam esses números primos e esses números compostos. Como é que seria? Observe um exemplo aí, ó. Observe a seguir os divisores dos números naturais de 1 a 12.
O divisor de 1 é 1. Divisores de 4. Quem divide 4? 1, 2 e 4. Quem divide 7? 1 e 7. Quem divide 10? 10 pode ser dividido por 1, por 2, por 5 e por 10. Quem divide 2? 1 e 2. Quem é divisível por 3? O 1 e o 3. Quem são os divisores de 5? 1 e 5. Divisores de 6? 6, 3, 2 e 1. Divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Certo? Divisores de 11 é 1 e 11. 1 e ele mesmo. Divisores de 9. 9 pode ser dividido tanto por 1, por 3 ou por 9. E os divisores de 12, que a gente já observou, né, nos slides anteriores, que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O que é que a gente tem que observar aí para ser um número primo e um número composto? Os divisores dos números 2, 3, 5, 7 e 11 são apenas divisíveis por dois números, que é o 1 e o próprio número. Já os demais, com exceção do 1, possuem mais de dois divisores. E aí a gente chega no critério que seriam esses números primos. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, 0 e o próprio número. Como esses dois divisores devem ser diferentes, o número 1 não é primo, certo? Os números compostos são aqueles que são maiores do que 1 e que possuem mais de dois divisores. Então, para ser um número primo, tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. Já os números compostos são aqueles que são divisíveis por mais de dois números, né? E aí a gente vê o seguinte: o número 1, ele não é primo e nem composto, certo? O número 0 não é primo e nem composto. O 2 vai ser o único número primo que é par. Então, o único número que é par, que é primo, será o 2, certo? E aí a gente vem para o critério de Eratóstenes. Como a gente sabe que um número ele vai ser primo? Devemos dividir o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões for exata, o número é primo. Então, aí eu tenho o número 1, ele não é primo e nem composto, então a gente descarta. Aí a gente circula o primeiro número primo, que é o 2, e a gente risca os números que são múltiplos de 2. Nesse caso, quem são os múltiplos de 2? 2 começa do 0, 0, 2, depois do 2, 4, risco 4, depois risco 6, o 8, o 10, 14, 16, 18, 20, 22, e vocês fazem isso até o 100. Feito isso, aí agora a gente circula o 3. Círculo 3 e vai riscar os múltiplos de 3, certo? Então, é 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Aí, o próximo número que a gente circula é o 5, né? Que é um número primo. E a gente risca os seus múltiplos, que é 10, 15 e 20. Continuamos esse processo até riscarmos todos os números que não é primo, né? E aí, a gente chega, os que estão circulados, vai ser os números primos. Então, a gente tem aí os números primos, 2, 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19 e assim por diante, até chegar no 100. Os que ficarem circulados vão ser os números primos. Os que a gente cortou, eles são números compostos. Decomposição de fatores primos. Como é que a gente decompõe um número primo? Veja, todo número natural é composto, todo número natural composto, né, que é divisível por mais de dois números, ele pode ser decomposto no produto de dois ou mais fatores primos. Como assim? A decomposição a gente chama de fatoração, fatorar um número. Olha aí o exemplo da gente fatorar o número 30. Como produto de números naturais. Ele pode ser representado com a oposição acima, corresponde a uma fatoração do número 30.
E os números multiplicados são os fatores de 30, certo? Então, todos esses números são números primos que a gente multiplicou. O 2, o 3 e o 5. Decomposição de fatores primos. Tem que ser números primos. Vejam aí como a gente faz. 30, aí a gente fatorou a fatoração completa do número 30. A gente fatora sempre pelo menor número primo. Quem é o menor número primo? O 2, né? A gente começa pelo 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5, 30, né? A gente chega ao resultado de 30. Fatorar, quando a gente faz a fatoração, a multiplicação tem que ser igual ao resultado, né? Nesse caso, a gente diz que a fatoração está completa do número. Ou a decomposição em fatores primos. Decomposição de fatores primos. Como é que a gente decompõe um número, certo? Em fatores primos. Sempre dividimos o número pelo menor número primo, que é 2. Então, 360 dividido por 2, 180. 180 dividido por 2, certo? 90. 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 só dá para dividir por ele mesmo, né? Ou por 1, então vamos dividir por 5, que é o número depois do 3, que é o número primo. E dá 1. Paramos a conta no 1. Quando chega o resultado, dá 1. E como é que fica a forma fatorada de 360? Colocamos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3 e vezes 5. Só que a gente pode colocar em uma forma simplificada, como está aí no exemplo. Veja. 2 está quantas vezes repete-se o 2? 3 vezes. Então, eu coloco 2 elevado a 3. O 3 está a 2, então 3 elevado a 2 e vezes 5 elevado a 1. Esse pontinho aí significa multiplicação, tá, gente? A gente pode representar a multiplicação por x ou pelo ponto. 1.386. Dá para dividir por 2, que dá 693. 3, aí já vai ser um número ímpar, né? Termina em 3. Então, vamos ver se é divisível por 3. Dá 231. 231 divide por 3 novamente, 77. Próximo número que pode ser divisível é o 7. O 5 não dá, porque o 5 só pode dividir por 0 ou por 5, né? Então, 77 dividido por 77 dividido por 7 dá 11. 11 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 11 dividido por 11, 1. Sua forma fatorada, como é que fica? 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 2, vezes 7 elevado a 1, vezes 11 elevado a 1. O 1 nem precisa colocar, só quando passa de um número, né? No caso do 3 aí, você só precisa colocar 3 elevado a 2. 2 vezes 3 elevado a 2, vezes 7 vezes 11. É a forma fatorada do número 1.386. Então, quando perguntar a vocês, para vocês resolverem, dê a forma fatorada do número tal. Você vai fazer a divisão por números primos e o resultado dessa divisão vai ser a forma fatorada. E agora a gente vai entender o que seria o máximo divisor comum e o mínimo divisor comum. Divisores, a gente já, aprendeu que seriam os divisores de um número, que tem que ser exato, para divisão tem que ser exata. O MDC já está falando máximo divisor comum. É o produto dos fatores primos comuns, cada um com o menor expoente que apresenta nas fatorações dos números dados. Então, a primeira maneira da gente descobrir o máximo divisor comum é a gente fazer os seus divisores. Então, eu quero saber quem é o divisor comum entre 18 e 24, que divide ao mesmo tempo 18 e 24. Você faz os divisores de 18. 18 pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e 18. Os divisores de 24 é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, o máximo divisor comum que tem entre eles, já está dizendo o máximo divisor. Quais números que eles têm em comum aí, gente, que vocês podem verificar? É o 1, o 2, o 3 e o 6. Quem é o número maior? O 6. Então, o máximo divisor comum deles vai ser o 6. E agora, quem é
A segunda maneira é fatorando. Fatora esses números juntos. Então, fatora 18 e 24 ao mesmo tempo. Como assim, professor? Vamos observar? Vamos com calma. 18, aí o número primo, lembra? O menor número que a gente divide é o 2. Aí, o que vocês têm que observar quando fizerem a fatoração do máximo divisor comum? É quando vai dividir ao mesmo tempo esses números. Aí, vocês circulam para lembrar quais esses números. Então, 18 e 24 é divisível por 2 ao mesmo tempo. 18 dá 9, 24, 12. 12 dá para dividir ainda por 2, porém o 9 não. Então, aí eu dividindo. Veja que o 9 e o 12 não vai ser divisível ao mesmo tempo, então a gente não circula. Só vai dividir o 12, repete o 9, que dá 6. Aí agora a gente não vai fazer o quê? Vai dividir por 3. Então, dividindo por 3 aí, ó, 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2, né? E ver qual é o máximo divisor comum. Não dividiu os dois ao mesmo tempo? Então, depois, 3 divide por 3, não é isso? Então, dá 1. 2 divide por 2 dá 1. Então, qual foi os números que dividiu ao mesmo tempo? Foi 2 e 3 só, né? Então, a gente faz a multiplicação desses fatores. Desse produto aí, ó. 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Então, o máximo divisor comum vai ser 6. Entenderam? E quando for, né, aí, ó, com o máximo divisor comum de 18 e 24 vai ser 6. Agora, a gente vai para os múltiplos. Múltiplos é a multiplicação. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais é o menor número, excluindo o zero, que é o múltiplo desses números. Então, o MMC de 6 e 8, mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Você faz os múltiplos de 6, até encontrar o primeiro número múltiplo desses números. Então, os múltiplos de 6 começam de 0, 0, 6, 12, 18, 24, 36, né? Vai aumentando de 6 em 6. De 8, vai aumentando de 8 em 8. Então, 0, 8, 16, 24, 32. Vejam que o menor múltiplo comum entre eles é o 24. Eles também têm outro número em comum, que é o 48. Mas eu quero o menor. É o contrário do divisor. O divisor eu quero o maior, né? Tá falando máximo. Esse tá falando mínimo. Mínimo múltiplo comum. Então, é o 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Essa é a primeira maneira de você descobrir quem é o máximo, quem é o mínimo múltiplo comum. A outra maneira é fazendo a fatoração desse número. Então, se você vai fatorar ao mesmo tempo 6 e 8, começando sempre pelo 2, 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. Aí, agora repete, né? 3 não dá para dividir, repete. 4 ainda dá para dividir por 2, que vai dar 2. Aí, o 2 dá para dividir por 2 ainda, que vai dar 1, e repete o 3. Depois, você divide o 3 por 3, que vai dar 1. Aí, eu paro no 1. Esses números primos, vocês vão multiplicar. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o múltiplo aí, o múltiplo, aliás, é o MMC, né? Desse vai ser de 6 e 8, vai ser 24. Vocês corrijam que não vai ser o D, não. Isso é MMC. Mínimo múltiplo comum de 6 e 8 é 24. Então, essa é uma maneira. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse exercício aí, ó. Determine os divisores naturais de 25, efetuar as divisões e verificar quais dos números a seguir são múltiplos de 8. Então, vamos praticar, vamos ver quais são a resposta dessa atividade. Então, pessoal, como é que a gente vê aí os divisores, no caso, naturais de 5, né? Vamos lá, verificar quem são. Vejam, determine os divisores. Na primeira questão, né, os divisores de 25
nada mais é que 1, né? Porque ele é divisível por 1. Por 5 e 25. Os divisores são esses. Então, os divisores de 25 é 1, 5 e ele mesmo, certo? Então, ele é um número composto. Depois, pede para vocês descobrirem aí os divisores que verificar quais dos números a seguir, efetuando as divisões, verifique quais dos números a seguir são múltiplos de 8. Então, como é que eu identifico que é um múltiplo de 8, certo? 96, eu vou dividir. Faço. 96 dividido por 8. Começando por 9, 9 é maior que 8, né? Então, 1 vezes 8 dá 8. Para chegar em 9 dá quanto? Falta 1. 1 não dá, desce o 6, então fica 16. Quantas vezes 8 cabe em 16? 2. Logo, 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Então, 96, a alternativa A, é divisível. Depois, por 110. 110 divide por 8. 1 não dá, divide por 11. Cabe uma vez, não é? Aí 1 vezes 8, para chegar em 11, falta quanto? 3, né? 3 não dá, desce o 0. Quantas vezes o 8 cabe em 3? Em 30? 3. 3 vezes 8, 24. 24 menos 30 dá 6. Resto, 6. Se sobrou resto, não é divisível, certo? Aí, agora, a gente vai para o seguinte. Ver se 120 é divisível por 8. 12, né? Porque 1 não dá. Quantas vezes 8 cabe? Cabe 1. Para chegar em 12, falta quanto ainda? 4. 4 não dá para dividir, desce o 0. Quantas vezes 8 cabe em 40? 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada, uma conta exata. 216 dividido por 8. 2 não dá, 21. Quantas vezes o 8 cabe aí? 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Para 21 ainda falta 5. 5 não dá, desce o 6. Quantas vezes aí agora cabe? 7. 7 vezes 8, 56. 50, para 56, nada. Então, aí a gente fez o resultado. Logo, as alternativas corretas é a A, C e D. A que não é divisível é a letra B. Agora, vamos para a terceira questão. Decompõe o número 84 e 294 em fatores primos. Então, você vai decompor. Fatorar aí, ó. 84, traça, faz o traço, certo? 84. E você começa pelo menor número, que é 2. Divide por 2, 84. Aí, vai dar quanto? 84 dividido. 42. 42 dividido por 2 ainda, 21. 21 dá para dividir por 3, que é 7. 7 só dá para dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, a gente para a nossa conta. A forma fatorada desse valor vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Ou 2, quantos 2 tem? 2. Então, vai 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 7. Então, essa é a forma fatorada desse número 84. Aí, agora, a gente vai pro número 294. Fatora por 2 também. Dá 147 ao dividir. Aí, por 2 não dá. Agora, a gente vem pro próximo, que é 3. 3 dá 49. 49 eu divido por 7, que dá 7. 7 só posso dividir por 7 mesmo, né? Não por 5, que dá 1. Logo, a forma fatorada fica 2 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Ou 2 vezes 3 vezes 7. Quantos 7 tem? 2. Então, eleva a 2. Essa é a forma fatorada desse número. Aí, agora, a gente vai para o número 323, ele é primo. Veja, 323, ele não é primo. Por quê?
ele é divisível. Aí, o 323, ele vai ser divisível tanto por 1, por 17, 19 e também por ele mesmo, né? 323. Então, logo, ele não vai ser um número primo, porque ele compõe aí mais de 2 valores, né? Aí, agora, a gente vai determinar o MC e o MDC de 20 e 32. Como é que a gente determina o MC e o MDC? A gente vai fatorar 20 e 32 por 2, certo? A gente começa por 2, dá 10, e aqui dá 16, depois por 2, que dá 5, dá 8, depois ainda a gente continua, repete 5, divide 8 por 2, né, que dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, repete o 5, 2 dividido por 2 dá 1, repete 5, 5 eu só posso dividir por 5, né, que vai dar 1. Então, aí a gente terminou nossa conta. 2 vezes 2, veja que os números que dividiu ao mesmo tempo foi esses dois aqui, ó, ao mesmo tempo. Então, o máximo divisor comum de 22 vai ser 2 vezes 2, que vai ser 4. Já o outro vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? 2 elevado a 5, que dá 32. 32 vezes 5 vai dar 160. Esse vai ser o MMC desse número, tá bom? Aí, a gente confere aí as respostas. Vocês podem conferir as respostas, tá bom? Então, aí, pessoal, conferindo as respostas, certo? Podem conferir os cálculos que a gente fez e as respostas, tá bom? Da atividade. Espero que tenham gostado da aula. Agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, repete o vídeo, faz a anotação no caderno com calma, tá bom? Para vocês compreenderem. Se tiver o livro didático de matemática, também abram na página em relação a esse assunto dos múltiplos. Obrigada e até a próxima aula.